será de história. Nós vamos recapitular um pouquinho, né? A Pro já tinha conversado na sala com vocês sobre esta matéria que a gente estuda. Então, o que é história? História é uma ciência, tá? E é a ciência que se preocupa em estudar o passado. Só por estudar, não. A gente estuda o passado para a gente entender o que a gente vive no presente. Então, a história é a ciência que estuda o passado, buscando compreender a nossa vida atual, como que a gente está vivendo. E os cientistas que estudam esse passado, ele tem o nome de historiador, tá? Ele é aquele que está lá buscando as fontes históricas, pesquisando os documentos, livros, objetos, para poder resgatar a história daqueles que vieram antes de nós. Bem, a história, ela é feita por todos nós. Então, vocês fazem história, eu faço história, todos os homens fazem história. Não é só aqueles assim, a história é feita só pelo Pedro Álvares Cabral, ou é feita só pelo presidente, ou só pelo governador. Não, todos nós fazemos a história. Então, nós somos sujeitos da história, tá? E para estudar a história, o historiador ele trabalha muito com o tempo, né? Então, o passado, o que veio antes de Cristo, depois de Cristo, os meses, os dias, os séculos, e também o tempo histórico, que é o fato. Então, eu tenho o tempo histórico, que é o fato, e tenho o cronológico, que são as datas. Bem, para resgatar a história, o historiador ele usa vários recursos, ele pesquisa várias fontes, tá? Então, quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver que existem vários tipos de fonte. Nós temos fontes escritas para resgatar a história, nós temos fontes visuais, que é aquilo que eu vejo, um quadro, uma pintura, uma foto. Eu tenho fontes orais, quando alguém me conta aquela história, resgata a minha história, ensina uma música que era cantada antigamente, uma receita. A pessoa está passando oral, falando. E tem outras fontes que a gente chama de culturais, materiais, que são objetos, brinquedos, roupas e várias outras coisas. Então, hoje eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho para vocês sobre as fontes históricas, tá? Aqui eu vou resgatar a história. Nós temos história, né? Como a gente vê o mundo, dos nossos pais, da nossa vida. Então, você também tem aí. Eu resgatei aqui a história do meu filho. Então, se eu fosse contar aí para ele a história dele, eu vou usar várias fontes históricas. Por exemplo, essa caderneta, né? Aqui foi a caderneta que eu comecei a usar quando eu fiquei grávida. Desde a primeira consulta que pesou, viu como eu estava, se a minha barriga estava crescendo, quantos exames que eu fiz, as vacinas, isso conta a história dele antes de nascer na minha barriga. Também é considerado fonte histórica documentos. Aqui eu tenho, por exemplo, um exame de ultrassom, tá? Onde tem ele aí dentro da minha barriga. Isso conta a história dele, né? Aqui vai falar quanto que ele estava pesando, medindo, várias informações que está contando a história. Nós temos também álbuns, né? Fotos. Então, aqui é um albinho que eu fiz quando ele nasceu. No começo eu já tenho os dados dele, né? Desculpa, aqui, ó, contando com quantos nasceu, a foto. Tem várias coisas, né? Eu grávida. Aí nós vamos ver lá na frente, olha, as consultas, o crescimento dele, as fotos dele pequenininho no meio dos presentes de aniversário, um monte de informação. Tenho aqui, por exemplo, quer ver? Ó, convitinho do aniversário dele, o primeiro convitinho que o amiguinho mandou para ele, um cartão que recebeu quando nasceu. Aqui eu tenho uma outra fonte, que é um desenho que ele fez, não tinha 4 anos completo. Ele fez esse desenho para mim e eu perguntei para ele, né? O que você desenhou, Luiz Felipe? E ele me disse, ó, mamãe, pequenininho, né? Homem-Aranha,
a Mary Jane, e aí eu anotei aqui, escrevi a data e guardei de lembrança, né, para ele ver como ele desenhava. Então tem vários, olha, cartinhas, primeira vez que ele escreveu com letrinha cursiva, e assim vai, olha, fotos. Aqui eu tenho ele pequenininho, tá? Aqui ele com a professora, ó, deixa eu fechar aqui. Ele comigo, eu tirei na escola, várias fotos dele comigo. Então são fontes aqui escritas e visuais. O convitinho aí, a lembrancinha do primeiro aninho dele. Tenho esse caderno onde eu guardo várias cartinhas, criança gosta de cartinha, né? Então eu guardei essas cartinhas para ele ler quando ele fosse maior, para ele ver. E aí eu trouxe mais coisas aqui. Uma roupinha, um macacãozinho, que também conta a história dele, né? Já tá velhinho, tá guardado, mas é uma lembrança, uma recordação, né? Ele ganhou esse daqui da madrinha dele, então tá guardado. Outro que conta a história, por esse macacãozinho, desculpa, olha, dá pra gente ver a moda da época que ele nasceu, o que que usava, as cores. Também aqui, uma outra fonte material, um shortinho que eu adorava colocar nele, né, com fraldinha. Então, é o modelo da época, hoje acho que nem usa desse tipo, mas vai mudando e a gente vai conhecendo. Aqui, um tênis, tá? E o sapatinho do batizado dele. Agora vocês vão fazer o seguinte, vão preparar a sua história usando suas fontes históricas.